Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim. Mais uma vez temos aqui a oportunidade de estar trazendo a mensagem do Senhor e queria compartilhar, aquilo que o Senhor está nos ministrando, dando continuidade no nosso plano de estar cada dia trazendo uma leitura, um devocional sobre João. E espero que aquilo que eu compartilhar aqui possa estar edificando a sua vida. Amém? E hoje em específico estamos no capítulo 6, trazendo a mensagem da qual ali Jesus vem fazendo um dos seus milagres, que é a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, onde ele teve essa multiplicação e saciou ali a fome de várias pessoas, e inclusive de crianças e mulheres. E ali, em meio a essa situação, Jesus ali conversando com seus discípulos pergunta para Filipe: aonde conseguiremos lugar para comprar pães para toda essa multidão? E Jesus ali, ele é lógico que ele queria estar trazendo uma reflexão da onde estaria a fé dos seus discípulos. Porém, Pedro vem e traz um jovem que estava ali entre eles, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E ali, eles começam a falar: o que faremos, E Jesus, dando graças ao Pai, levantando as mãos aos céus, ele faz o seu milagre. E ali ele pede para que os seus discípulos separem cada lugar ali para estar entregando ali os pães e os peixinhos. E nesse momento a gente vê quantas pessoas ali, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram ali satisfeitos. E logo após Jesus ali, a gente vê um percurso da qual ele passa ao outro lado ali da cidade, e ele está ali no momento onde ele tem aquele encontro com seus discípulos no barco, onde ele caminha pelas águas. E logo após ali eles atravessarem ali aquela cidade, havia uma multidão vindo procurando Jesus, e eles veem Jesus e fazem de conta que estavam sem saber sobre Jesus. Porém, quando eles vêm perguntando aonde o mestre estava, e Jesus fala: vocês não vêm, não vêm porque vocês não me buscam porque vocês têm visto milagres e prodígios, mas sim porque vocês estão se fartando do pão que eu posso oferecer. E ali eles começam a entrar em questionamento, Jesus começa a falar que ele é o Filho de Deus, que ele é o que pode saciar a fome do povo. E eles falam, como porém, que sinais ele poderá fazer para provar isso? Jesus já ter feito milagres ali, eles querendo trazer um questionamento a Jesus. E aí eles falam: o Deus nos derramou o maná do céu, através da vida de Moisés no deserto. Porém Jesus fala: não foi Moisés que desceu o pão do céu, mas sim foi Deus, meu Pai, e eu sou o pão que ele vem oferecer para aqueles que têm fome ser saciados. Jesus ele vem e fala: eu sou o pão da vida, aqueles que se alimentarem de mim serão fartos. E ali eles começam a questionar sem entender o que Jesus estava querendo dizer. E logo após, no versículo ali 31, que começa, eles falam: nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, para que o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então aqui Jesus estava falando: eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida, ele é o verbo que se fez carne, ele que veio e se entregou por nós. Aqueles que se alimentam da palavra do Senhor, aqueles que se alimentam da verdade de Jesus, são fartos, são satisfeitos. Ele é aquele que, quando fala, aqueles que creem em mim serão satisfeitos, aqueles que virem a mim serão satisfeitos, e aqueles que creem em mim serão tomados pelas águas que nós beberemos e não voltaremos a ter sede. Assim a gente vindo, trazendo todas essas mensagens de João, e Jesus sendo a luz do mundo, Jesus fazendo o seu primeiro milagre no casamento, Jesus fazendo o seu milagre ali de estar fazendo um coxo andar, ele trazendo vários milagres a ser ministrado em nossas vidas, fazendo aquele encontro da mulher samaritana que estava sedenta, e Jesus vem e se apresenta a ela como Cristo, aquele que
poderia saciar a sede dela, e assim nós vemos grandes milagres feitos. E quantos de nós muitas vezes nos encontramos assim como Jesus naquela época? Muitas vezes caminhamos com pessoas que estão buscando estar ao nosso lado por interesses, por aquilo que nós podemos oferecer, até mesmo por aquilo que nós podemos proporcionar, né, a certas pessoas. Porém, né, quando a gente entende que quando nós caminhamos com Jesus, nós passaremos por situações, pessoas se levantarão contra nós, pessoas nos apunhará pelas costas. Muitas vezes, né, nós se sentiremos traídos, muitas vezes vamos nos sentir enganados. Porém, o Senhor, Ele vai estar à frente conduzindo. Muitas vezes nós, como nosso papel de cristão, nós fazermos o bem sem olhar a quem, e nós entregarmos, né, o nosso melhor, fazendo como se fosse para o Senhor, não visando para pessoas, mas sim nós estamos fazendo aquilo que o Senhor pede, aquilo que é a direção do Senhor, de sermos servos, assim como Ele nos ensina a ser servo. E Jesus ali, Ele fala, né, que aquelas pessoas não estavam indo atrás dele por aquilo que Ele estava manifestando, né, a sua glória, né, os seus prodígios, os seus milagres, mas sim porque eles estavam, né, querendo se infartar do pão, né. Então a gente muitas vezes, né, passaremos por situações que parece que a gente estamos sendo usados por pessoas, porém nós estamos fazendo a nossa parte como bons, né, filhos de Deus. Nós fazemos a nossa parte de bondade, pois nós sabemos que a justiça vem do Eterno, a justiça vem do Senhor, e é Ele que é o justo juiz. E Ele é aquele que diz: eu sou o pão da vida, aqueles que virem a mim, né, serão satisfeitos. Então nós queremos estar sempre entendendo que Jesus é o pão da vida. Ele foi que Deus mandou do céu para saciar a fome de muitos. E aonde nós estivermos, nós viemos testemunhar que esse é o pão da vida, que aquele que se alimenta dele será farto, será satisfeito, que ao ele, né, experimentar, né, e ver que Jesus é aquele que é o caminho, a verdade e a vida, nós entenderemos, como em Salmo 34 fala: provai e vede que o Senhor é bom, provai e vede que o Senhor é bom. Quando nós entendemos que Ele é aquele que satisfaz todas as nossas, né, incertezas, nossas inseguranças, todos os nossos medos, é Ele que vai lançar fora tudo isso. E nós, quando nós nos alimentarmos de Jesus, nada que o mundo pode nos oferecer, nada que as pessoas podem nos oferecer, nada, né, nos fará tão satisfeito como é caminharmos, né, segundo a vontade do Senhor. Então que nós possamos entender que Jesus, Ele é o pão da vida, Ele é aquele que se entregou por nós, Ele é o pão que desceu do céu, Ele é o que veio para saciar a fome de todos aqueles que vai a Ele, todos aqueles que Ele fala: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E Ele fala, né, que aqueles que vêm a Ele, Ele trará descanso para suas almas. E viemos aprender com Ele, que é manso e humilde de coração, pois o fardo dele é leve, né, e o jugo é suave. Então que possamos nos apresentar a Jesus e entender que nós não viemos buscar Jesus por aquilo que Ele pode nos oferecer ou nos proporcionar, mas sim por quem Ele é. Ele é o pão da vida que desceu do céu para nos, né, satisfazer, para nós não sentirmos mais fome dos prazeres do mundo. Amém, irmãos? Essa era a mensagem que eu queria trazer hoje, a passagem de João, né? E eu queria terminar com uma oração, amém? Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui, Pai, na Tua presença, que não venhamos caminhar, Pai, segundo como os incrédulos, que de alguma forma, quando Jesus se apresentou como pão da vida, eles, Pai, não o aceitaram, eles o renegaram, Pai, eles não o reconheceram e nem entenderam, Pai, pois estavam cegos pela religiosidade, pela cegueira espiritual, mas nós somos aqueles que cremos, Pai, e nós acreditamos que o Senhor é o pão da vida, que vem para satisfazer a nossa fome, para saciar a nossa sede, e nós caminharmos segundo a Tua vontade, pois a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, Pai. Nós buscamos o Senhor por quem o Senhor é, Pai, não por aquilo que o Senhor pode nos oferecer, pois nós sabemos, Pai, quão é honroso caminharmos debaixo da Tua vontade, Pai. Senhor, venha sobre meus irmãos que estão de alguma forma desanimados, que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eles possam vir ao Senhor, Pai, e receber alívio do alto. Seu Espírito Santo é quem traz alívio do alto, Pai. Então venha trazendo renovo, fortalecimento da alma, do espírito, Pai, do físico, venha trazendo restauração das emoções, da identidade, Pai, que eles possam reconhecer o Senhor, Pai, que o Senhor é aquele que é o único que nós precisamos, Pai, no nome de Cristo Jesus. É assim que eu oro e desde já te louvo e te agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém, irmãos.
possamos tomar posse dessa palavra, que possamos crer, crendo nas promessas que o Senhor tem para cada um de nós, e não venhamos nos esquecer que Jesus é o único que é aquele que é o pão que saciará a nossa fome. Amém? Um ótimo dia, um abraço e Deus abençoe a todos.